Fala pessoas, beleza? Eu sou o Ugen, você está no Bora Mundo e hoje nós vamos falar sobre psicologia. Estamos começando um livro maravilhoso que você precisa, mas é um livro específico, então a jornada vai ser longa, certo? Bom, já vou deixar para vocês aqui embaixo o link do livro, para quem quiser comprar eu aconselho. Compra pelo link para ajudar o canal. É o livro Psicologia Social. Top esse livro. 3 grandes autores, tá certo? O que nós temos aqui a dizer rapidamente sobre esse livro? 600 páginas de conteúdo, especificamente sobre psicologia social. É uma oportunidade interessante de você conhecer um assunto da psicologia de uma forma mais específica, de uma forma mais completa, certo? E a nossa jornada vai começar aqui neste vídeo. E eu estou começando por onde? Para você que vai querer acompanhar com o livro. Eu estou começando pela parte 3, onde a gente vai falar sobre a cognição social, certo? Cognição social. Olha só, já faz as suas anotaçõezinhas que vai ser muito bacana, certo? Bom, vamos lá. A gente vai entender primeiro aqui, o primeiro foco é entender o seguinte, conhecendo a realidade social. Como é que nós conhecemos a realidade social, né? A realidade da sociedade. Como é que nós olhamos e entendemos que aquilo é uma realidade, tá certo? Existe um processo. Esse processo é o processo cognitivo. O que é esse processo cognitivo? É o processo de aprendizagem, né? O processo cognitivo social. Como é que nós conhecemos a sociedade? Aprendendo sobre a sociedade. Mas tem algumas formas em que nós vamos conhecer a sociedade. Tem alguns métodos que nós vamos usar para conhecer a sociedade, tá certo? Tem um resumo aqui interessante para falar para vocês o que é cognição social. O que é cognição social? O estudo de como as pessoas formam inferências com base nas informações sociais fornecidas pelo ambiente. Quer dizer, o que é o estudo de como a gente forma a nossa opinião. A opinião que nós vamos formar vai ser através daquilo que o ambiente nos dá, certo? É assim que funciona. Como assim? Você quer um exemplo, né? Pode ter ficado meio abstrato. Você pega o número 6, assim, né? Número 6. O número 6, em pé, ele é o 6. Deitado, ele é o 9, né? Então, quer dizer, o ambiente social te dá algumas informações e através dessas informações você vai juntar, certo? Armazenar essas informações, pensar sobre essas informações e criar a sua opinião sobre a sociedade, tá certo? Então, cognição social é isso, é aprender sobre a sociedade através daquilo que a sociedade nos dá, certo? Importante. Vamos lá. Vamos falar então do como é que vem essas informações. Ela vem do ambiente social, tá certo? Ela vem do ambiente social que ele vai nos proporcionar uma série de coisas aqui. E é o seguinte, isso daqui é importantíssimo. Esse ambiente social, ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai causar um processo de socialização, tá certo? Então você, o sujeito, está no ambiente social, nós estamos na sociedade, nós estamos aí na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, no mundo, né? Nós estamos nesses grupos, tá certo? E nesses grupos vai acontecer o processo de socialização, que é onde você interage com esses grupos, onde você começa a fazer parte desses grupos, se adaptar a esses grupos, tá certo? E nesse processo de adaptação vai acontecer os estímulos sociais. Veja bem, esses estímulos sociais eles começam a partir do momento que você nasce já, certo? A roupa que você veste, o jeito que você vai ser amamentado, o jeito que você vai ser tratado, o nome que vão te dar, aonde você vai morar, que clima que é, tudo isso vai influenciar você. São características do meio social em que você vive, certo? E aí nós temos esses estímulos sociais. O que vai nos estimular, tá? E quando eu falo estímulos sociais aqui, a gente está falando o que vai vir para mim moldar como um ser social, certo? Então, quais são esses estímulos? Eles vão vir da onde? Olha aqui, listinha básica. Pessoas, classes sociais, a gente também vai ter grupos étnicos, tá? A gente vai ter esse estímulo vindo de famílias, vindo da escola e vindo de outras instituições também, né? Então, quer dizer,
Esses estímulos vêm de tudo quanto é lado, tá certo? E eles vão construindo, né, a sua subjetividade e a minha subjetividade. Opa, subjetividade? Clica no card aqui em cima que eu tenho um vídeo só sobre subjetividade e subjetivação que você precisa entender, tá? Então, beleza, olha só. Então, esses são os estímulos sociais, né? Da onde que vem os estímulos sociais? Eles vêm aí dessas estruturas que eu citei, tá certo? Que compõem a sociedade, tá? Aí vai acontecer um próximo processo, que é o processo de coleta de informação. O que a gente vai acontecer? A gente vai coletar as informações, tá certo? Para chegar num julgamento. Então, essas informações da sociedade, elas vão vindo pra gente. A gente vai entendendo como é que funciona a sociedade. A gente vai entendendo o que é a educação. A gente vai entendendo o que são as emoções, o que são os sentimentos, o que são as regras, as leis. Tudo isso a gente vai entender de uma determinada forma, certo? Conforme a gente vai entendendo, a gente vai construindo opiniões sobre isso, julgamentos sobre isso, tá? Então você vai, por exemplo, se você não teve uma experiência amorosa, a sua experiência, a sua opinião sobre amor, sobre relacionamento amoroso, né? É uma. Se você teve uma experiência, é outra. Se você teve experiência negativa, vai ser outra opinião, né? Então, quer dizer, você vai construindo julgamentos conforme esses estímulos vão te dando informação, você vai pegando essas informações, você vai processando essas informações e aí você vai começar aí a ter julgamento e opiniões sobre isso, tá certo? Então, quer dizer, onde é que você está na sociedade agora? Agora você é um sujeito que está recebendo informações e agora você está pegando essas informações e modelando a sua visão de mundo. O que eu entendo do mundo? Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu percebo o mundo? Certo? Isso é importantíssimo. Bom, dentro disso a gente tem aí as formas em que nós somos influenciados. Existem 3 formas que o livro vai pontuar interessante de estruturas que vão ser estruturas que vão ser parte dessa influência. Nós vamos ser influenciados por 3 estruturas, de 3 formas, certo? Vamos lá. Já anota aí, a primeira é os esquemas sociais. Os esquemas sociais, eles são formas onde nós vamos aí receber essa influência, tá certo? Outro ponto são as heurísticas, tá? O que são essas heurísticas? São atalhos. Atalhos para entender a realidade social, tá certo? Então pode dizer, exemplo simples, tá certo? Para entender a realidade da sociedade. Começou a vir nuvens negras no céu. Vai chover, entendeu? Quer dizer, você não precisou fazer uma faculdade de ecologia, de biologia, de ciência, de meteorologia para fazer esse cálculo, chutar essa opinião. Isso é um conhecimento rápido da sociedade, certo? Eu estou falando de uma questão científica ainda, tá? É uma questão rápida da sociedade, né? Da mesma forma, isso pode ser aplicado, por exemplo, nas emoções, tá certo? Uma pessoa tá rindo, tá ali, você tá feliz, né? Talvez não seja isso, mas você tomou esse atalho, foi um movimento heurístico que você fez, tá certo? Você tomou um atalho para perceber uma realidade social, tá? Isso eu tô falando de coisas pontuais. Você pode perceber a questão da sociedade, né? Tá tendo um protesto. Você já pensa o quê? Estão reclamando de alguma coisa. Pode não ser isso, né? Pode não ser uma reclamação de alguma coisa. Então, quer dizer, pode ser um pedido de alguma coisa. Então, pode ser outras coisas. Será que é um protesto mesmo? É um show? Uma passeata? Não sei, né? Então, quer dizer, existem formas em que a gente usa uma percepção muito rápida, né? Um atalho para que você entenda a realidade social. Isso são heurísticas, tá certo? E o último é o automatismo, tá certo? A forma em que nós somos influenciados. Tem o automatismo que diz respeito aos comportamentos inconscientes, tá? São comportamentos automáticos, coisas rápidas, das quais a gente não precisa ter um conhecimento prévio sobre aquilo, a gente não precisa ter um conhecimento profundo sobre aquilo, a gente não precisa refletir profundamente sobre aquilo. Aquilo é uma coisa, é um conhecimento técnico, é uma percepção muito rápida das coisas, tá certo? Então essas 3 estruturas são estruturas onde a gente vai ver que elas são estruturas das quais nós somos influenciados
por elas, tá certo? Isso vai ser muito interessante. Não se preocupa, nós vamos falar de todas elas aqui nos vídeos, uma atrás da outra, tá certo? Que inclusive são os próximos pontos que o livro vai abordar, tá certo? Bom, nós temos aí então o próximo ponto interessante, que é o seguinte: ao você começar a desenvolver o conhecimento sobre a sociedade, a gente vai entender, a psicologia social vai nos dar algumas questões interessantes. Primeiro, que o homem ele vai tentar se estabelecer em uma zona de conforto, tá certo? Nessa zona de conforto, para ele se manter nessa zona de conforto, onde ele acredita da forma que ele acredita, ele entende da forma que ele entende, ele percebe da forma que ele percebe, ele vai acabar abrindo mão, tá certo? De alguns mecanismos que vão distorcer a realidade. Como assim, Eugênio? Funciona assim. Olha, ele não quer pensar muito sobre aquilo, então ele prefere ficar no básico, entendeu? Só que o básico, às vezes, vai dar uma ideia errada sobre aquilo. Certo? Vai dar uma ideia errada. Então, quer dizer, distorceu a realidade. Ele preferiu o básico, que era simples, aquela percepção mais simples, só que aquela percepção mais simples, ela está enganando ele. Ele não consegue perceber essa realidade como tal. O que ela é de fato. E a gente faz muito isso. Faz muito isso nas nossas escolhas durante o processo de vida. E é isso que o livro vai pontuar também quando for falar dos processos psíquicos de uma forma mais pontual. Vocês vão ver que muitas vezes, na maioria das vezes, nós escolhemos os caminhos mais rápidos, os caminhos mais mecânicos, tá certo? Então a gente acaba agindo de uma forma onde nós nos mantemos em uma zona de conforto, certo? E em vez de fazer um pensamento mais complexo, em vez de investir em um pensamento mais complexo, tá certo? O que a gente vai ter então aí é o seguinte: a gente vai ter um homem aonde que ele vai ser facilmente influenciado por essas estruturas que nós vimos ali, certo? E o que acontece é o seguinte: nós vamos ver que nós vamos construir, como aqui ó, escrevi até de uma forma bonita, hein? Esquemáticas responsáveis pela imagem que formamos dos outros, certo? Nós vamos construir essas esquemáticas, né? Então são esquemáticas, são esquemas aonde a gente vai construindo eles, a gente vai meio que ter esquemas pré-prontos que nós vamos construindo, e isso vai ajudar a gente a entender e perceber o que é o outro, sendo de uma forma, como nós dissemos aí, distorcidas ou não, certo? Bom, é isso aí. A gente vai falar agora sobre esquemas sociais, que a gente citou no vídeo 1, certo? E a gente vai falar sobre o conceito desses esquemas sociais, o que são esquemas sociais. A partir daqui você já vai começar a entender uma série de questões importantes, tá? Então vamos lá. Conceituação do que são esses esquemas sociais. O livro vai dar 2 autores, tá certo? E grupos de pesquisadores que vão falar o que é para eles, né? Esquemas, certo? E uma dessas definições são importantes e eu vou ler na íntegra para vocês aqui. A citação está no livro, olha só. O que são então esses esquemas que vão ser esses esquemas sociais, tá certo? Estruturas mentais que as pessoas usam para organizar o seu conhecimento do mundo social em torno de temas ou assuntos que influenciam a informação que as pessoas percebem, pensam a respeito e recordam, certo? Quer dizer, nós temos aí o seguinte: o que é esse esquema social? É um aglomerado, certo? De informações, e a forma que nós estruturamos, organizamos essas informações que nós usamos para entender o mundo. É isso, certo? E olha só, a gente forma esses esquemas sociais para uma série de coisas, tá? Por exemplo, a gente tem aí os esquemas sociais acerca de pessoas, tá? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, nós temos esquemas sociais que é como nós entendemos essa pessoa, né? O que nós achamos delas. Nós temos esquemas sociais sobre pessoas, como por exemplo, engenheiros, artistas, políticos, bombeiros, né? Nós fazemos esquemas sociais sobre nós mesmos também, né? Sobre como nós somos, se nós somos tímidos, desportivos, calmos, né? Se nós somos contemplativos.
Nós fazemos esquemas sociais também sobre comportamentos dominantes em ambientes, né? Então aqui a gente tem festas, jogos de futebol, cultos religiosos. Nós formamos esquemas sociais também sobre determinados grupos específicos. Aqui, como exemplo, ele coloca os negros, asiáticos, muçulmanos. Nós também fazemos esses esquemas, por exemplo, de gênero. Masculino, feminino, né? Como o livro coloca, indiferentes, né? Diferenciados. Então, quer dizer, nós construímos esses esquemas sobre todas essas coisas. Esses esquemas são a forma em que nós entendemos essas coisas, certo? E toda vez que nós nos deparamos com alguma coisa que faz parte de algum esquema que nós temos, a gente usa esses esquemas para lidar com essas coisas, certo? Então o que acontece? Esses esquemas, tanto nós formamos, quanto esses esquemas influenciam a gente também. Quer dizer, não é só da gente para fora, quer dizer, não é só você montar aqui na tua cabeça, mas existem esquemas externos que acabam influenciando a gente também, certo? Bom, vamos ao próximo ponto interessante aqui, que é o seguinte, que são os esquemas sociais eles relativos, né? Esquemas sociais relativos, quer dizer, eles têm um esquema ali que eles têm uma forma também relativa de acontecer, tá certo? E isso é muito interessante. O livro vai dar pra gente um exemplo de um jogo de futebol, tá certo? Bom, o que são esses esquemas sociais relativos? É quando o esquema social, você construiu ali um esquema sobre, por exemplo, lugares aglomerados, como, por exemplo, uma partida de futebol num estádio. Então, o exemplo que ele dá é o seguinte. Quando você pensa em ir no estádio, você que já foi, você sabe que lá vai ter trânsito, antes da entrada vai ter aquele monte de gente, e se tiver calor é aquele monte de gente, aquele calor, gente com bandeira na rua, um monte de gente buzinando, gente gritando, vendendo produtos. Quer dizer, é uma situação que para quem não está acostumado é incômodo, né? Mas para quem tem acostumado, é normal isso, né? A expectativa dele está para dentro do estádio na hora do jogo. Isso para ele já está dominado. Essa situação para ele já compreende, já não incomoda mais ele, porque ele já criou um esquema social que entende aquela dinâmica. Diferente de uma segunda pessoa que nunca foi num estádio. Essa pessoa que nunca foi num estádio, ela vai ter um certo incômodo a deparar com essa situação. Por quê? Porque ela não tem um esquema social preparado para aquilo. Só que aí entra o esquema social relativo, né? Que são esquemas sociais onde você tem um esquema que lidar com algo parecido com esse. Por exemplo, aglomeração de show. Quem vai num show, existe toda essa situação muito parecida, e no estádio de futebol ele vai ficar muito menos ansioso, ele vai estar muito mais adequado a lidar com a situação, porque ele já tem um esquema social que já sabe lidar com aquilo que é muito parecido, certo? Então, quer dizer, é uma coisa muito relativa. E essa relação, né, entre o esquema social e aquilo que é parecido com o que você tem no esquema social, ajuda você a lidar com aquilo, tá? E aí entra mais uma questão interessante, que são os esquemas sociais que cobrem as lacunas, tá certo? Que é o que? Esses esquemas sociais que cobrem as lacunas, né? Nós temos esquemas sociais formados sobre tudo, praticamente, e aí vamos usar no exemplo do livro, né? Ele fala assim, bom, nós temos, por exemplo, o esquema social formado referente às mulheres, ao gênero feminino, e onde, por exemplo, nós achamos que as mulheres são delicadas, afetivas, amorosas, maternais, né? Isso faz que quando você tem um encontro, né, quando você se depara com uma mulher, mesmo que ela não demonstre, automaticamente você vai ver essas características, você vai enxergar de certa forma essas características, porque o seu esquema social construiu e diz que as mulheres de forma geral são assim. Então antes que ela manifeste qualquer uma dessas características, você já vai ali perceber em algum grau essas características aparecerem, certo? Então quer dizer, o que é isso? Isso é o seu esquema social cobrindo lacunas. Olha, eu não sei como aquela mulher é e quem ela é. Só que eu sei que as mulheres são assim, 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 certo? Em um nível ou em outro, mas elas são assim. Olha só. Então, antes dela externalizar.
Obviamente que depois dela externalizar, você pode ter uma outra ideia, tá certo? Você pode construir, pensar uma outra ideia. Isso pode moldar, né, a forma em que você que você conhece aquele gênero. Pode mudar a forma em que você construiu aquele esquema social sobre aquele gênero. Mas até o presente momento, você vai construindo esse esquema social sobre as mulheres, e nessa situação onde você não tem todas as informações possíveis, o esquema social ele vai cobrindo essas lacunas, essas informações que faltam, certo? Bom, é isso. Vamos fazer um resumo do que a gente fez aqui agora. A gente acabou de falar sobre os esquemas sociais. A gente leu uma frase explicando o que é um esquema social. Nós fazemos esquema social sobre tudo, tá certo? E uma coisa interessante, tá certo? A gente falou sobre os esquemas sociais de uma forma relativa, certo? Onde algumas pessoas têm um esquema social que está preparado, certo? Para lidar com algumas situações, e pessoas que têm um esquema social que não estão tão preparadas para lidar com algumas situações por não terem o esquema social relativo àquilo, certo? E falamos também sobre o esquema social como lacuna, onde as informações do esquema social cobre, tá certo? A informação que está faltando para a gente entender determinada situação, tá? Nesse último, deixa eu dar um último exemplo aqui. Por exemplo, tá acontecendo uma situação, uma muvuca ali, por exemplo, num calçadão onde tem um monte de comércios, e você vê 2 policiais segurando um rapaz no chão, tá certo? Automaticamente, sem que você tenha muita informação, você já vai deduzir que o rapaz fez alguma coisa errada e os policiais então estão prendendo ele, certo? Pelo fato de ele ter feito alguma coisa errada, muito provavelmente. De onde que vem essa ideia? Essa ideia vem de um esquema social seu, de que esse é o trabalho da polícia. A polícia vai intervir geralmente quando tem alguma coisa de errado, né? Então, algo de errado acontece e eles vão aparecer em ação. Então, como você tem essa noção, quando você vê, lógico, dentro de determinados grupos, tem grupos que já pensam diferente sobre o papel da polícia, então eles formam outras formas de entendimento sobre a polícia, tá? Eu tô dando só um exemplo. Então, se você tem esse tipo de esquema social, você ao ver, sem ter muita informação, o seu esquema social vai cobrir a falta de informação que você tem. Você vai pegar aquele pouquinho de informação que está no seu esquema social e ele vai cobrir o restante das informações. Então você vai deduzir que, não, a polícia geralmente interfere numa situação onde está acontecendo algum problema, algo, por exemplo, fora da lei. Então o rapaz está sendo pressionado pela polícia, então ele fez alguma coisa de errado, certo? Então isso fica de exemplo último para você entender melhor, certo? Bom, é importantíssimo por quê? Porque é o seguinte, falamos lá sobre o que é os esquemas sociais. Beleza, só que eles têm consequências. Como é que eles acabam aí interferindo de forma importante, tá certo? No nosso dia a dia. E é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo, certo? Aqui no link aqui na descrição tem um monte de vídeos de psicologia, de livros de psicologia. Os links estão lá, clica pra você dar uma olhadinha. São livros que eu selecionei que eu acho interessante pra você comprar. Qual livro eu estou usando? Eu estou usando Psicologias aqui, tem 3 autores. O primeiro é o Rodrigues, então fica essa dica que é desse livro que eu estou tirando grande parte dessa informação, tá certo? Compra lá pelo link. Vamos lá então, consequência dos esquemas sociais, certo? Obviamente, se você está nesse vídeo e não sabe desse conteúdo, volta a ver lá o primeiro, depois vem para esse. Porque você precisa saber o que são os esquemas sociais. Primeira coisa interessante que a gente tem aqui, um ponto importante olha só, atenção às informações mais coerentes com os esquemas. O que é isso? Nós temos um processo psíquico que é o seguinte, né? E lembrando que no livro, se você for olhar o livro, lá tem a referência, tá certo? Dos autores das pesquisas, tá? Das pesquisas e dos testes que são feitos para comprovar esse posicionamento da psicologia, certo? Então isso é muito importante. Lá vai mostrar o seguinte, que existe uma atenção maior da nossa parte, do nosso cérebro, certo? Uma atenção maior àquelas coisas que têm coerência com os nossos esquemas sociais. Então veja, você constrói vários esquemas sociais, tá certo?
E aquilo que a sua atenção se direciona, são para aquelas coisas que meio que você já conhece. Você já tem alguns esquemas sociais preparados sobre aquilo, né? Então você vai dar mais atenção. Por exemplo, se eu tô com uma camiseta de futebol americano, certo? Futebol americano, meu, vou sentar do teu lado no ônibus, você não vai nem reparar, muito provavelmente, né? Vai fazer aquele, bater o olho pra ver, porque tem um coloridinho, né? Parece que é de futebol, mas se você não manja de futebol americano, você não vai nem reparar. Agora, se eu entro com a camiseta lá, pá, do Corinthians, você bateu e já, opa, Corinthians, sentei do teu lado, certo? Você já identifica e já passa várias ideias na sua cabeça. Por que que isso acontece? Por que que você nem deu bola para a blusa do futebol americano, para a camiseta do futebol americano? Porque aconteceu o seguinte, você nessa sua cultura, e aí eu estou usando um tipo de cultura que é a cultura do futebol, certo? Você conhece o futebol. E esse fulano que está olhando, ele não conhece futebol americano. Então, qual é o esquema social que existe na mente dele? É o esquema social de futebol. Então ele sabe as camisetas, ele sabe basicamente os times, as cores. Então ele, bum, bateu e aí ele percebeu que não era nada daquilo que ele conhecia. Então aquilo não tomou a atenção dele porque ele não tem um esquema social pronto para se ligar com aquela informação, certo? Então é isso que essa parte da teoria quer dizer. O quê? Que a nossa atenção geralmente ela se volta para aquilo da qual nós já temos algum esquema social pronto na nossa cabeça, certo? Por quê? Porque já existe uma compreensão nossa, certo? Por isso que várias coisas passam batido durante o nosso dia a dia. Estilos de roupa, tipos de comportamento, tipos de pessoa, tipos de falas. Um monte de coisa passa batido porque muita coisa não se conecta, certo? Com aquilo que a gente já tem estabelecido na nossa mente, certo? Próximo ponto que é importante, certo? Isso também vai influenciar na questão de armazenar e recordar as informações. Olha só, se então você tem uma direção maior para aquilo que você já tem estabelecido na sua mente, para aqueles esquemas sociais que você já tem na tua mente, que você já formou, certo? Isso vai acabar também influenciando nas informações que você vai absorver, certo? Por exemplo, aquele dia, o cara no ônibus não viu uma blusa de um jogador de futebol, mas ele viu de futebol inglês, né, ou brasileiro, mas ele viu de futebol americano, né? Aquela informação não vai acrescentar. Agora, olha, se for um cara ali com a blusa do Corinthians, sentou do lado dele, e ele, por acaso, é corintiano, e puxa uma conversa, e dessa conversa sai uma conversa interessante, ah, você viu, tal. Isso tende a ficar gravado. Quer dizer, aquela informação e aquela conversa ele absorveu. Mas por quê? Porque ela foi fruto de uma conexão. Que existiu uma possibilidade para essa conexão. Eles torcerem para o mesmo time. E na mente dos dois já tem o quê? Já tem um esquema social ali referente a futebol. Tá? Então, o que acontece? O tipo de informação que a gente acaba armazenando tem muito a ver com o tipo de esquema social que nós já temos. Por quê? Porque a gente dá atenção aquilo que a gente mais ou menos já conhece, já se conecta. Então, não é toda a informação que fica fixada na nossa mente. Ah, se você tem costume e hábito de leitura e outra pessoa não tem, com certeza informações de leitura vão chegar em você e vão ser fixadas de uma forma muito mais importante, certo? E vão ser fixadas. Sabe aquela coisa de... quem tem hábito de leitura aí geralmente tem isso, né? Você entra tipo no ônibus, numa condução, no metrô. Se tem alguém lendo o livro, você já fica querendo saber que livro que é. Né? A nossa vontade, a gente que tem esse hábito de leitura, é que as pessoas lessem assim, né? Que é pra você ver o que ela tá lendo. Que às vezes rola até uma vontade de comentar alguma coisa. Então quer dizer, por que essa informação vai ser importante pra mim e pra quem não lê não? Porque pra mim eu já tenho um certo tipo de interesse. Esse interesse vem do quê? Desse meu esquema mental que eu já tenho formado na minha cabeça ou estou formando, certo? Então quer dizer, o tipo de informação que você absorve e que eu vou absorver tem muito a ver com aquilo que já está pré-estabelecido, tá certo? E também as recordações. As recordações vão ser muito influenciadas por aquilo que já tem estabelecido. Então, por exemplo,
Mano, você viu como é que foi o jogo, sabe, a temporada de 2018 a 2019 da NFL? Como é que os Patriots estavam ruins? Com certeza você não sabe do que eu estou falando, mas é futebol americano. Patriots, o meu time aí de coração. E foi muito ruim, só que é o seguinte, eu estou recordando disso, por quê? Porque eu dei atenção ao jogo, dei atenção à temporada, certo? Porque é algo que eu gosto. Então, na minha cabeça, existe um esquema social que guarda todo o conteúdo do futebol americano. E olha só, quando eu recordo daquilo que eu guardei. Eu não consigo recordar aquilo que eu não guardei. Ou aquilo que eu tenho extremamente pouca informação, certo? Então quer dizer, o esquema social ajuda inclusive você a relembrar, a recordar muito daquilo que você tem. E de uma forma extremamente difícil, aquilo que você não tem armazenado, tá certo? Então quer dizer, na questão da informação e da recordação, os esquemas sociais eles são muito importantes, tá certo? Coloca isso num nível de aprendizagem. A dificuldade que determinada criança tem de lidar com alguma matéria. Porque às vezes ela não foi introduzida e não teve nenhuma informação prévia sobre aquilo, tá? Vou abrir um parênteses para acrescentar para você um exemplo interessante sobre como essa questão de o que a gente recorda e as informações que a gente guarda tem muito a ver com o nosso esquema social. E como você nutrir bons esquemas sociais é importante. Por exemplo, estamos no momento da pandemia, né? A pandemia continua rolando solta, a quarentena ainda não acabou, tá? Mas olha só, muitos conseguiram acessar aqui no Brasil as aulas online, outros não, certo? O que acontece? A minha filha, eu tentei acessar algumas vezes, não consegui fazer o cadastro, certo? Então depois eu não tentei mais. Tentei uma vez, duas, na terceira não tinha cadastro, deu um mau rolo, falei, deixa quieto, tá? Depois, se isso for uma coisa extremamente exigida, que não vai ser, né? Até porque pouca gente que estuda teve acesso a isso, né? Então eu falei assim, bom, tá, ela tá longe da escola, só que eu preciso manter ela com vontade de estudar, com vontade de se orientar nas matérias, tá certo? E como é que eu vou fazer isso? Com esquemas sociais. Como esquema social? Vou fazer um esquema mental ali. Eu vou expor ela às informações das matérias. Então, dia sim, dia não, ela senta no computador, senta na TV e assiste aula de história, aula de geografia, aula de ciências. Quando a aula é meio que um porre, ela vê pouquinho tempo. Quando ela gosta, ela estende e vê várias aulas, né, no YouTube. Então, quer dizer, ela tá o quê? Tá construindo um esquema social. Olha que bacana, tá construindo um esquema social. E essa é a construção desse esquema social. Quando ela for lidar com a matéria, quando ela for lidar com as informações, ela já tem alguma coisa armazenada e ela já tem um esquema social preparado para lidar com aquilo. Olha que show de bola, entendeu? Por quê? Porque ela está sendo exposta a essa informação e logo essa informação vai começar a se tornar uma coisa natural para ela, certo? Porque ela está alimentando esses esqueminhas sociais referente a matérias de escola, certo? Então isso aí é armazenamento de informação e recordação, é isso importante para você saber, tá? Ponto importante aí. Outro ponto, né? Informações flagrantemente contrárias, certo? Existe, lógico, aí eu tô falando pra vocês, olha, a gente tende a não armazenar e não dar muita atenção para as informações que não tem conexão com os nossos esquemas sociais. Porém, todavia, entretanto, tem estudos que mostram um ponto importantíssimo, como aqui diz, quando a gente tem informações flagrantemente, claramente contrárias, a gente pode ter a tendência de fixar e salvar essas informações. E aqui eu vou te dar um exemplo muito bom, e você vai entender o porquê. Por exemplo, aí você... É um exemplo que está no livro, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha, que tá ficando seco o negócio aqui. Esse exemplo tá no livro, ele é muito bom, tá? Que é o seguinte, olha só. A gente vai falar de uma pessoa que passou a vida e recebeu aí na sua juventude a ideia de que
pô, aqueles caras, professores, né, filósofos, são pessoas que pensam em abstrações, em coisas que parece que não tem muito a ver com o dia a dia, né, com a vida real, parece ideias assim que voam, né, coisas que não fazem parte da vida prática, né? Pessoas fechadas, sentadas nos seus escritórios. E aí a sociedade vai cultivando isso e você vai recebendo esse tipo de informação. Então, o teu campo, o teu esquema social sobre esses intelectuais, esses filósofos, contém essas características. Quando é que uma informação contrária vai se fixar? Quando ela é claramente contrária e diferente daquilo que você conheceu. Então esse cara, do nada, ele conheceu um cara que é um filósofo, um professor extremamente intelectual, só que o cara trabalha com ações, trabalha com dinheiro. O cara joga futebol final de semana, fala, conversa pra caramba, e você olha e fala, não é possível que esse cara lê, é intelectual, dá aula, sei lá. Veja, acabou de entrar em choque aquilo que ele viu com aquilo que ele achava que era. Então, quando essas informações elas são flagrantemente diferentes, né? Elas são contrárias, extremamente contrárias, pelo choque que ela causa com a realidade que você supostamente conhece, ela vai ficar estabelecida, vai ficar salva na sua mente, certo? Por quê? Porque ela teve uma importância de valor na sua observação, no momento que você repara aquilo. Então você armazena, porque apesar de você ter algo sobre aquela informação, veio uma informação sobre o que você já tem que é sobre a mesma coisa, só que tem pontos extremamente chocantes e diferentes. Isso tende a ficar gravado como um traço, certo? Isso também é uma característica importantíssima, certo? Bom, aí nós temos um outro ponto importante para a gente conversar sobre isso, que é esquemas sociais que influenciam, né? Uma coisa importante a gente precisa entender que os esquemas sociais, eles nos influenciam extremamente, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa violenta, ou se você está numa família violenta, a tendência de você ser uma pessoa violenta. Por quê? Porque o esquema social que você formou e você aprendeu de ação, comportamento, é um esquema que foi baseado em uma ação e comportamento violentos, certo? Então a tendência é que você reproduza aquilo que você absorveu, certo? Principalmente se você estiver num ambiente propício a isso, onde você tem liberdade de fazer isso, onde isso acontece, então naturalmente você vai desenvolver isso, que é aquilo que você absorveu, tá certo? Então, esses esquemas sociais, eles acabam influenciando a gente, tá certo? E aí tem um ponto importante, tá? Eles vão influenciar o nosso pensamento, que vai acabar aparecendo no nosso comportamento, tá certo? E aqui tem um negócio interessante, que são as profecias autorrealizadoras, né? Então, o que a gente está falando aqui? Os esquemas sociais, eles nos influenciam, tá certo? E influenciam o nosso pensamento. A gente vai pensar de uma determinada forma. Por isso, a gente vai acabar agindo, se comportando de uma determinada forma, certo? Então, o que acontece? Existe a ideia aqui para você, como um grande exemplo, né, que o livro vai dar pra gente, das profecias autorrealizadoras, tá? O que é isso? É um tipo de padrão de comportamento. O que é a profecia autorrealizadora? É o seguinte, é quando as suas ações, elas correspondem às suas expectativas. Então você tá com expectativa, coach. Caraca, se eu acordar cedo, trabalhar, me dedicar, fazer o curso, montar um bom currículo, e levar currículo todo dia e fazer um curso atrás do outro, eu vou arrumar um trampo numa empresa, aí o meu currículo vai estar bom, pum, eu vou crescer. Se os teus esquemas sociais, eles forem cheios e cercados dessas informações, e essas informações estiverem sendo estabelecidas na sua mente, a tendência é que essa forma de pensar, de que se eu me dedicar eu vou conseguir, tende muito fortemente a acontecer. Quase como uma profecia. Por quê? Porque o teu pensamento, o que ele vai gerar, o que ele
essa dinâmica de pensar positivamente, de que se eu me dedicar eu consigo, automaticamente ele vai nutrir um comportamento. E o seu comportamento vai ser reflexo desse pensamento. Então é aquela coisa da autodeterminação, né? Se eu falar, não, se todo dia eu pensar que eu tenho que acordar cedo, eu vou começar a acordar cedo, o seu pensamento vai começar a desenvolver a capacidade de você acordar mais cedo. E o seu comportamento vai seguir o seu pensamento, certo? E o seu pensamento, ele é um grupo de informações que está vindo do quê? Dos seus esquemas sociais, certo? Então, quer dizer, é meio que uma profecia que se realiza, né? Opa, eu tô conseguindo subir na vida, mas só que é o seguinte, eu sempre trabalhei, sempre acordei cedo, sempre fiz um monte de curso. Na verdade, isso te motivou a você direcionar o seu comportamento àquele pensamento que já estava estabelecido ou estava se estabelecendo na sua cabeça, certo? Então isso daqui também é muito importante para a gente entender o quanto que esses esquemas sociais, eles influenciam o que a gente pensa e como isso que a gente pensa influencia nos nossos comportamentos, tá? Dentro disso, o livro dá outros exemplos. Ele vai dar um exemplo muito importante, que a história é um exemplo de um professor, né, um teste entre o professor, que é o seguinte: ele pegou essa questão da profecia autorrealizadora, um aluno, esse professor entendia essa questão da profecia autorrealizadora, e ele começou a tratar um aluno como um aluno que desatento, né? Então, e ele fortalecia essa ideia de que o aluno era desatento. O aluno começou então a se comportar de uma forma tal, ser desatento. Quer dizer, uma profecia que auto se realizou. E ele não era desatento. Só que, como alguns comportamentos do professor, com a explicação, com a matéria, e direcionava para o aluno a ideia de que ele não era atento, isso fez realmente ele se tornar um aluno desatento. Olha que louco, certo? Outra coisa importante é o outro exemplo, né? Aí o livro vai trazer uma série de pontuações, como por exemplo, irmãos, né? Fizeram testes e observações com vários grupos, tem uns que é de irmãos, né? Irmãos mais velho e irmão mais novo na mesma escola. Quando o irmão mais velho vai bem, o irmão mais novo ia bem também, né? Quando o irmão mais velho ia mal, na mesma escola que o irmão mais novo, o irmão mais novo ia mal também, tá? O que acontece nisso daqui? O que a gente tem a ver é o seguinte: nós tendemos a agir segundo os nossos esquemas sociais. Se o seu esquema social é negativo, no caso dos irmãos, e mostra que, pô, meu irmão que é mais velho, não tá indo bem, a escola é ruim, e tem toda aquela construção de ideias, então todo um contexto vai colocar para mim que eu também não vou bem, automaticamente isso vai influenciar meu pensamento, meu pensamento vai influenciar meu comportamento vai trazer que resultado? Notas ruins, né? É aquela coisa do aluno falar, sou burro, não sei de nada mesmo, não vou fazer lição. Olha só, ele não fez porque ele está seguindo um pensamento dele que está vindo de um esquema social que está sendo construído ou já foi construído, certo? Então, quer dizer, ele acaba não querendo fazer e não fazendo mesmo, não agindo, ele decidiu não fazer porque ele está seguindo uma linha de raciocínio dele, tá certo? Então, isso é importante para a gente entender o poder, certo? Desses esquemas sociais e as consequências desses esquemas sociais, tanto positivas quanto negativas, certo? Vamos a outro ponto importante aqui, né? Que esses esquemas, geralmente, essas situações que o livro está ilustrando, elas são reforçadas e não contestadas. O que eu estou querendo dizer? Que se você já construiu uma série de esquemas sociais, a tendência não é de você contestar, não é de você mudar esses esquemas sociais. A tendência é de você reforçar, tá certo? Lembra que eu falei? Se um pai bate no filho ali para educar, por exemplo, a tendência do filho é fazer a mesma coisa e do neto dele a mesma coisa. Até que esse ciclo cultural seja quebrado, mude de características, certo? Enquanto não mudar de características, isso vai sendo reforçado. E o que foi constatado nas pesquisas, né, do campo da psicologia social, como o livro vai colocar pra gente, é que a tendência é essas ações serem reforçadas. Tanto as positivas quanto as negativas, certo? Isso é importante. Bom, agora um último ponto aí sobre esse tema importante é que é o seguinte, olha só. Vamos falar sobre
uma ideia que é uma falácia, que é uma falsa ideia. E aí você vai entender uma coisa importante, tá? Eu vou até ler para ficar de uma forma clara, depois eu explico. É assim, ó. Não são os fatos que comprovam nossos esquemas. Não é a situação que vai fazer eu agir assim. Veja bem. Mas a nossa maneira de perceber que induz a consciência dos fatos com nossas expectativas. Certo? O que ele está falando aqui? Olha só. É a nossa maneira de proceder. Isso significa que o que vai determinar a sua ação e o seu comportamento não são os esquemas sociais. São as escolhas que você vai fazer. Certo? São o procedimento que você vai fazer. E esse procedimento vai ser apresentado para você várias vezes na vida, em vários momentos, formas diferentes de lidar com situações. E aí vai do seu potencial de escolha. Como eu vou escolher? Escolhendo diferente, você vai agir diferente. Então veja, existe essa possibilidade de escolha de mudar o que você... o caminho que está ali posto para você. O caminho que naturalmente iria acontecer. Certo? Como eu já expliquei anteriormente, um caminho que ia ficar se reproduzindo. Mas, se você muda a conduta, muda as suas ações, você muda a forma em que aquilo vai acontecer. E por isso que é possível as culturas, isso acontece, as culturas mudarem, características mudarem, pessoas mudarem, porque tem essa possibilidade da escolha de redirecionamento, tá? Então, falar que a situação fez o fulano ser assim é falso, certo? Calma, eu tô falando no âmbito da visão da psicologia social, eu não tô entrando em patologias aqui, né? Ser assim. O que a psicologia social coloca olha, ele pode até ser assim, mas ele tem uma capacidade de, no seu desenvolvimento como ser humano na sociedade, fazer escolhas onde isso pode mudar, certo? Então, quer dizer, o que vai determinar não é aquela construção que ele tem, aquele esquema social. Aquele esquema social, olha só, o esquema social ele influencia, ele não determina, certo? Isso é importante. Bom, acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Tentei ser o mais didático possível. Nós falamos hoje sobre as consequências dos esquemas sociais. Espero que você esteja abrindo sua mente, porque psicologia social é sensacional, certo? Então vamos falar hoje sobre os esquemas sociais. O que nós falamos anteriormente? O que são esquemas sociais? E você precisa entender o que são esquemas sociais, tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição para você. Aliás, aqui em cima no card. Clica, vê o vídeo e depois volta aqui, porque é continuação, certo? Esses vídeos eles estão em continuação para você aprender ponto a ponto, tá? Então vamos entender o seguinte, os esquemas sociais eles estão ligados em 3 situações, tá? O esquema social ele vai ser ativado dentro de 3 principais estruturas, tá? Então vão acontecer 3 situações, onde dentro dessas situações você vai começar a interagir ou agir dentro dessa dinâmica, e vai ser aí em que os esquemas sociais na sua mente eles vão ser ativados e você então vai se comportar segundo esses esquemas sociais, certo? Vamos lá então. São 3, tá? É a primazia, o segundo, a importância da situação, e o terceiro é o priming, certo? O priming que é a preparação. Cada um deles é uma situação diferente aonde os esquemas sociais vão ser ativados, tá certo? Vamos lá. O primeiro então é a primazia, tá certo? E o livro ele expõe assim pra gente, olha só. Ele é sobre a recentilidade da informação capaz de desencadear esquemas, tá certo? Então tem uma situação que é recente e ela tem a capacidade de puxar um esquema social para funcionar, certo? Olha só, a informação recente que tem a capacidade, então não é qualquer informação, certo? Vamos colocar aqui, tem um exemplo interessante que esse livro vai dar pra gente, que é o homem falando sozinho no ônibus, tá certo? Então você entra lá, entrou no ônibus e sentou ali no ônibus. Você olhou pro lado, ou tem um cara sentado, ou tá segurando aqui no ônibus, né, ou no metrô, em alguma condição, e ele tá falando sozinho. Olha o que acontece. Quando é que
a tua atenção vai ser virada, voltada para aquilo. Quando é que aquilo vai te chamar a atenção e vai roubar o seu sossego, vamos dizer assim? Quando é que você vai se conectar com aquilo? Quando recentemente aconteceu algo com você, isso ficou marcado na tua mente, tá certo? Então isso vai te afetar de uma forma importante, onde você vai ver aquela situação, você vai ligar as duas situações, aquela situação com a situação que você passou recentemente, e isso vai te dar um alerta. E aí sim vai ligar um esquema social na sua cabeça. Por quê? Porque existiu uma situação recente que parece com aquela e gerou algum tipo de trauma ou recordação ou lembrança, ou deixou alguma marca em você. Aquilo te marcou de alguma forma, te afetou de alguma forma, aonde ficou marcado em você, e isso fez com que você ligasse as duas situações. Exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Você foi agredido por alguém e essa pessoa estava nessas condições, falando sozinho, meio agitado, e aí você foi agredido por ela em alguma situação. Isso aqui é só um exemplo, tá? Quando você sentou no ônibus e viu o fulano falando sozinho, ele estava muito parecido com o fulano que te agrediu. Então, como essa informação recente, ela te marcou, ela te afetou, então automaticamente a tua mente já vai conectar você com aquela situação, vai deixar você em alerta com aquela situação. Então, uma situação recente, que tem uma característica, aquela situação que você está passando agora tem uma característica que é muito parecida, isso faz com que ligue um esquema social, uma forma de você agir, de você estar dentro daquela situação. Então pode ser que, como você foi agredido antes, naquele momento você vai tentar sair daquele local, se afastar, e vai trazer ideias dentro desse esquema social. Por isso que é interessante você ver o vídeo anterior sobre esquemas sociais. Vai te trazer ideia. Será que é um doente mental? Será que é alguém com transtorno? Eu estou falando aqui no linguajar do senso comum, tá? Transtorno. Será que o cara tá para agredir alguém? Deixa eu sair desse banco, deixa eu ir pro fundo do ônibus, deixa eu descer desse ponto e pegar o próximo ônibus, entendeu? Então vai ligar um tipo de esquema social, certo? Próximo, então, e segundo importante, certo? É o seguinte, é o prime, que é exatamente a preparação, tá? Veja, olha o que está escrito como o livro nos coloca. A influência dos pensamentos recentes, tá? É diferente do outro. O outro é o seguinte, é a recentilidade, tá certo? O pensamento que é recente, tá certo? Ele vai te conectar com a situação, tá? Esse daqui é a influência dos pensamentos recentes. Por exemplo, beleza, o cara no ônibus tá ali resmungando, tá certo? Isso é uma coisa recente que aconteceu com você. Só que pode ser que esse acontecimento não te influencie, tá certo? Por exemplo, você é um cara que já viu essas situações várias vezes. Esse cara tá conversando sozinho e anteriormente você foi agredido por um tipo de pessoa que estava nessa situação. Só que isso não te influenciou. Porque, por exemplo, você é um psicólogo, vamos colocar assim, bem friamente. Você é um psicólogo e você entendeu a situação de agressão que você teve recentemente. Você entendeu por que aquilo aconteceu. Às vezes a pessoa estava num pico de estresse, foi agredir, estava num modo de fantasia e de não realidade, entendeu que você era uma ameaça, alguma coisa assim. Mas naquele momento, aquilo não te influencia porque você já analisou rapidamente a situação e viu que a pessoa normal, brava, falando sozinha, entendeu? Então, é diferente a coisa recente que te influencia com uma coisa que te influencia, tá certo? Aqui, ó, influência dos pensamentos recentes, tá certo? Aí tem uma outra pontuação que ele coloca, quanto mais ativado o esquema, mais ele pode aparecer, tá certo? Então o que é isso? Você tem ali, certo, um pensamento de influência recente, tá certo? Olha aqui, a influência dos pensamentos recentes, e ele vai dar um exemplo. O que é uma pessoa estar com pensamentos recentes que vão influenciar? Lembra, isso é muito importante, porque os dois são muito parecidos. O seu pensamento recente, ele pode não influenciar, tá certo? E o seu pensamento recente, ele pode influenciar. A diferença dos dois é a relação que você teve com eles, tá certo? Então, por exemplo, aqui no exemplo que o livro dá, fala de policiais. Então, o policial, de tanto ele ficar com aqueles pensamentos recentes sobre um ato criminoso,
ele consegue identificar ações criminosas ou de potencialidades criminosas, ações que podem se tornar um crime. Por exemplo, alguém transitando na frente de uma casa, eles conseguem analisar se possivelmente aquilo é um ladrão, é alguém que quer invadir a casa, ou está tentando, sei lá, abordar alguém que vai sair da casa, às vezes só pela movimentação. Por quê? Porque isso está influenciando eles, porque foram coisas recentes. E como eles vivenciam isso todos os dias, isso se torna um pensamento mecânico, tá certo? Então, sempre lembra disso. A gente tem aqui, ó, a primazia, que é o quanto isso é recente, tá certo? Então, quer dizer, se não for uma coisa recente, você abstrai, você não lembra, isso não te afeta. Então, existe uma questão de ser recente aquilo, tá certo? E existe uma questão do pensamento recente conseguir te influenciar, tá certo? Eu sei que pode ser meio confuso, é muito parecido, só que na prática eles são diferentes, certo? Terceiro ponto importante, uma coisa importante, sempre que você quiser diferenciar essas ideias que são parecidas, você escreve, faz pontuações que nem eu faço aqui, tá? Porque quando você descreve uma ideia e descreve outra, você vai ver que elas são diferentes. E às vezes, se você coloca o pensamento na tua cabeça, ele fica meio abstrato, meio bagunçado. Então, para você entender, você coloca aqui escrito bonitinho, que ali vai estar as diferenças das características, certo? Então vamos lá. Terceiro ponto é a importância da situação social, tá certo? O que é essa importância da situação social? Esquemas são ativados imediatamente. O livro ainda coloca o seguinte: quanto mais importante, mais esquemas e mais análises da situação, tá certo? Então a importância da situação social. Às vezes uma coisa foi muito importante para você. Vamos pegar a comparação das outras duas situações, tá? Aí o cara tá lá no ônibus e tá falando sozinho, tá certo? Importância da situação social. Se você é um cara que pega trem em São Paulo, por exemplo, onde eu moro aqui, pega trem, pega ônibus, você vê que a galera tá meio agitada mesmo. O pessoal tá brigando, ultimamente a nova moda é você achar que as pessoas estão falando sozinhas porque elas ficam com fone no ouvido. E elas estão lá mesmo, e não sei o que. E aí até você entender que elas estão com fone no ouvido, perceber, causa uma estranheza, entendeu? Então, se a situação for importante, se a situação social for importante, ela vai ativar sim um esquema social. Se ela não for importante, ela não vai ativar um esquema social e você vai agir aí de uma forma diferente, tá certo? Então, por exemplo, se você mora em um lugar agitado como São Paulo, você passa no centro, por exemplo, na Sé, na região da Sé, na igreja da Sé, onde tem muitas pessoas em situação de rua, você passa todo dia ali, meio que você já capta a dinâmica e pra você aquilo é normal. Agora, se você pega alguém de fora da cidade, por exemplo, no interior, e anda com ela ali, ela com certeza vai ficar muito assustada. Por quê? Porque aquilo é uma questão recente que ela teve, tá certo? Muito recente. Então, pra ela, como ela desconhece aquilo, ela vai ficar meio que tentando se defender da situação, não vai querer ficar ali, vai querer fugir, tá certo? Vai causar essa dinâmica de ansiedade, ela querer se defender por ter medo, tá certo? Daquele ambiente que ainda não é normal para ela. Então, essa importância social vem do que? Ela tem uma visão de que aquele monte de gente ali naquela situação é um perigo, porque às vezes ela viu na televisão, ou ouviu falar, ouviu poucas vezes e nunca ouviu nada positivo sobre aquilo. Então, gera para ela uma visão, né, um entendimento de que aquela situação social não é interessante, é perigosa, por exemplo, né? Agora, se para você essa situação social não tem importância, você já conhece essa dinâmica, você não vai acionar esquemas sociais, porque esses esquemas sociais diferentes não vão precisar aparecer ali. Agora ela não, ela vai, a outra pessoa que não conhece, ela vai desencadear um sistema de defesa, onde vai gerar um medo, uma ansiedade. Então vai desencadear um sistema social de proteção, de fuga, certo? Por quê? Porque ela não conhece aquilo. Então, dependendo da importância do esquema social, ele vai influenciar ou não você ligar, certo? Você dá uma ligada aí nos seus esquemas sociais que já estão ali armazenados no teu cérebro, certo? Vamos rever direitinho? Vamos lá, olha só. Então, estrutura dos esquemas sociais. 3, primazia, importância da situação e priming, tá certo? Então a gente vai ter a primazia que a gente viu, que é o pensamento que é recente, tá? Lembra, é o pensamento recente. Às vezes,
Lembra do cara no ônibus falando? Às vezes você teve uma situação com alguém também assim falando estranho e meio agitado há 15 anos atrás. Você já abstraiu, já entendeu a situação, isso não importa mais pra você. Esse pensamento não é recente. Então quando o cara tá ali falando, você nem liga, sabe por quê? Porque ele não é um pensamento recente te influenciando, certo? Qual a diferença do segundo? É os pensamentos recentes que vão influenciar, certo? É o contrário, tá? Qual é o terceiro? Importância da situação social. Tem situação social que vai importar para mim em determinado momento, tem situação social que não vai importar. Então, em um momento ela vai ativar um esquema social, em outro momento não. Isso vai de como isso é importante para mim, tá certo? Isso é muito importante. Bom, é isso aí. Então são essas formas em que os esquemas sociais eles são ativados na nossa mente. E a nossa mente funciona assim todos os dias, entendeu? Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu tô aqui fazendo vídeo. Quando eu venho fazer vídeo, eu já começo a pensar no conteúdo, a ler o livro, leio ali, dou uma risada e tal, pra mim não começar assim, fala gente. Então eu dou uma risada pra, vamos lá e tal. Então eu tô entrando numa situação, certo, pra mim, que é uma situação recente, tá? Eu pego ali um pensamento que já é cotidiano, eu fazer vídeo todos os dias, e esse pensamento de todos os dias é mais ou menos a situação do policial aqui, ó, do Prime, a influência dos pensamentos recentes, tá? É um pensamento muito recente, eu faço vídeo dia sim, dia não praticamente, ou eu leio conteúdo dia sim, dia não, eu apresento conteúdo com câmera ou não dia sim, dia não, então eu tô aqui trabalhando conteúdo, então pra mim é uma coisa muito fluida, tá certo? Então o esquema social que eu ligo é o esquema social da minha didática, de apresentar o conteúdo, de tentar pontuar e explicar da melhor forma. Então é importantíssimo a gente entender que todos os momentos da nossa vida, todos os dias, a nossa mente trabalha com esquemas sociais. Esses esquemas sociais, que vocês têm que ver no vídeo anterior, tá certo? Eles vão nos movimentando, como se nós fôssemos uma máquina. Ele vai movimentando as nossas ações do dia a dia, certo? Bom, vou falar sobre esquemas em ação, esquemas sociais em ação. Se você não souber o que é um esquema social, muito provavelmente esse vídeo você não vai entender, tá? Então vai lá ver o que são os esquemas sociais, como é que eles funcionam, depois volta aqui, tá? Esquemas sociais em ação, certo? Vamos falar sobre o desempenho dos esquemas sociais, que é o seguinte, os esquemas sociais, eles vão meio que aparecer, tá? Eles vão entrar em ação de várias formas diferentes, em várias situações diferentes, tá? E vão ser motivados por questões diferentes. A gente já viu que os esquemas sociais são vários, eles são construídos de diversas formas. A nossa vida cultural influencia totalmente dentro disso, tá certo? Então, quer dizer, são vários esquemas sociais que estão ali engatilhados para serem usados, tá certo? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como é que eles entram em ação, tá certo? Então, é um ponto importante, tá? A gente vai ver o seguinte, olha aqui, ó, o comportamento diante dos estímulos sociais. Então, vão surgir uma série de pesquisas, né? Em laboratório, controladas e tal, aonde a gente vai ver esses esquemas sociais eles funcionando, tá certo? E é muito louco, é muito interessante porque é uma parada que tá tipo assim, todo dia, em todo momento. Depois que você entende o que são esses esquemas sociais, inclusive ele vai te dar uma perspectiva e uma percepção sobre o porquê de que determinadas pessoas agem assim em determinadas situações. É muito interessante, tá certo? Então aqui é isso que a gente vai ver. Como é que o comportamento acontece diante dos estímulos. E o que é esse comportamento? É a exposição desses esquemas sociais, certo? Importante você ver os outros vídeos, hein? Vamos lá então comigo. A gente vai falar aqui, o livro vai dar pra gente dois pesquisadores, tá certo? O Allport e o Postman, eles vão fazer essa pesquisa em 1947, tá certo? E essa pesquisa vai influenciar uma outra pesquisa parecida, né? Que é pra quê? Eles vão fazer um teste, depois eles vão de novo emitir essa metodologia para ver se confirma realmente esse resultado, certo? Que vai sair do experimento do Allport e do Postman, tá certo? Nós estamos falando aí, tá? De um experimento que vai mostrar como o nosso comportamento e as nossas percepções, como é que elas vão funcionar diante dos estímulos da situação, certo? Então eles estão preocupados com o quê? Com a dinâmica de como nós percebemos as coisas
em determinada situação. Por quê? Porque nós vamos perceber alguma coisa não é por causa da situação, mas sim pela construção de um esquema social que nós temos na nossa mente relacionado àquilo, certo? Pô, Eugênio, não estou entendendo. Muito provavelmente você não viu os vídeos anteriores. Veja os vídeos anteriores que você vai entender o que eu estou falando. Então, olha só. Isso é a questão deles, tá? E eles vão usar uma cena que é uma cena do metrô. No livro até tem uma imagem bacana, né? São duas pessoas no metrô. Essa cena do metrô tem um homem negro e um homem branco, tá? Assim, descritos. E vai ser o seguinte, a cena vai mostrar, eles vão perguntar para as pessoas ali do metrô, vai acontecer uma discussão meia tensa entre esses dois indivíduos. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o homem negro, ele tá com a mão assim, né? Tipo, não sei o que, fica a mão baixa falando. E o cara, o homem branco, tá com uma faca na mão, assim, né? Uma faquinha. E tá os dois discutindo, um meio que se aproximando do outro, vai, volta, tá naquela dança da disputa ali. E aí, cara, olha só, vamos perguntar pra galera como é que eles observaram, como é que eles perceberam aquela dinâmica, tá certo? A gente vai ver então que tem um resultado onde vai ligar o esquema racial, o esquema social sobre a minha visão do conflito de raças, tá certo? Nós estamos falando de uma pesquisa norte-americana, então esse atrito entre negros e brancos é muito forte lá, historicamente, tá certo? Até hoje. Então, vai haver aí um posicionamento diferente, tá certo? Inclusive, para aqueles que têm uma tendência racista, por mais que o homem branco estivesse com uma faca nas mãos, no meio daquele embate ali, na memória deles, o que eles têm de esquema racial vai ser ligado. E o esquema racial deles traz uma perspectiva de que o negro está errado de alguma forma. Ele tem menos características positivas de alguma forma. Eles são mais agressivos de alguma forma, né? Então veja, na pesquisa mostra que teve gente que quando se lembrou da situação, olha que louco, que louco. Na cabeça dele, na construção da imagem, a faca trocou de mãos. Ele jurava de pé junto, um grupo, achava que quem estava com a arma, né, a arma branca, era o homem negro. Por quê? Por causa daquele esquema racial que foi ativado e deu uma bagunçada na percepção, naquele vucu-vucu, eles perceberam aquilo que o esquema racial deles permitia que eles percebessem naquele momento de tumulto de situação. Olha que doido! Olha que doido! Você deixa de observar a realidade porque um esquema social seu, que tem ali um espaço já fortalecido na sua mente, ele vai entrar em ação e ele vai então modificar um pouco da realidade que você está enxergando. Olha que coisa louca, certo? Então, essa é a linha, certo? Do experimento do Allport e do Postman, tá? Aí a gente vai aí para um outro cara que vai fazer a mesma coisa, tá certo? Que é o Duncan. Ele vai fazer essa mesma representação lá em 1976, tá certo? Só que agora com estudantes, tá certo? Qual é o esqueminha que ele fez aqui, ó? Ele vai colocar uma imagem, tá certo? Na TV, a galera vai assistir, onde tem um conflito entre dois estudantes, tá certo? Mesma situação, o estudante negro e o estudante branco, tá certo? Vai acontecer aí um momento aonde vai acontecer um empurrão, sabe? Aquele enfrentamento dos dois se peitando, não sei o que, e pum, vai acontecer um empurrão. Alguém vai empurrar o outro, tá certo? Lógico, essa cena ela foi encenada, não foi uma cena da realidade. Eles encenaram essa cena, então eles sabiam exatamente quem foi que deu o empurrão. Mas aí vem a pesquisa de novo, tá certo? Segundo os esquemas sociais daquelas pessoas, a cena que elas vão ver e a forma em que elas vão se posicionar e construir a cena na sua mente e expor a opinião sobre o que elas viram vai ser diferente, certo? Então vamos ver isso aqui que interessante. Ele traz resultado pra gente. Olha só, eles pediram então para interpretar a situação.
E no momento mais denso, que foi o momento do empurrão, surgiu uma resposta. Olha que louco, olha só, tá? Primeiro, a primeira questão foi que metade do público, né, e o público era misto. Então metade do público viu que quem empurrou primeiro foi o negro e outra metade disse que quem empurrou foi o branco, certo? Então nós já temos meio que um grupo aí muito parecido, né? Agora onde muda são nos detalhes. Aí vamos mais informações da pesquisa. Olha que interessante, tá? É o seguinte, quem iniciou a briga? Quem iniciou a briga também tem essa resposta, né? Na percepção de metade do grupo, quem iniciou foi o negro, e na outra metade quem iniciou foi o branco. Agora começa a ficar interessante, tá certo? Que é o seguinte, eles observaram dois fatores importantes. O empurrão, dois não, vários, mas aqui pontuais é o empurrão, tá certo? E sobre quem era violento, tá certo? Isso foi colocado para as pessoas que participaram desse experimento. Então, olha só, esses que constataram empurrão, constataram da seguinte forma, certo? Primeiro, 75% das pessoas, 75%, acharam que é o seguinte, o estudante negro estava sendo violento. Olha só, 75% das pessoas, tá? 75% significa que se você tiver 4 partes, 3 partes acharam que ele era violento, tá certo? Olha aqui. E do outro lado, que foi o estudante branco, só 17% acharam que ele era violento. Veja bem, muito mais pessoas acharam que o estudante negro iniciou a briga e era violento, tá certo? E 17%, só 17% acharam que o estudante branco iniciou a briga e era violento, estava agindo como violência. E aí tem a questão do empurrão, tá certo? A parte do empurrão chega a ser até engraçada. 42% acharam que o estudante branco, tá certo? Ele estava brincando. Então olha só, parte do pessoal que viu o empurrão achou que o empurrão do estudante branco era brincadeira. De alguma forma ali no meio daquela discussão foi uma brincadeira, foi uma tiração. Olha só, 42% das pessoas que observaram esse empurrão, quase metade achou que era brincadeira. Agora veja, as pessoas que observaram um empurrão como se ele fosse do menino negro, 6% delas, só 6%, acharam que era brincadeira. Todas as outras acharam que era sério e que era violento, certo? O que nós temos aqui então? Olha só, nós temos uma situação onde você tem um grupo de experimento, você tem uma situação, você tem um grupo com uma forte tendência cultural racista, tá? Onde a ideia é eles observarem o negro e as suas ações como ações de forma violenta, ações pontualmente violentas, tá certo? Então ele já tem uma negativa ao negro, então o sujeito, e quando eles observam esse sujeito em ação, naquela dinâmica da emoção ali, eles tendem já a construir, já vem aquele esquema social, que é um esquema racial, é acionado, certo? E ele vai dar para essas pessoas, para parte delas, uma percepção sobre o negro, que é a percepção que elas construíram, que ele é violento, que ele que começa as confusões, ele que inicia a briga, ele que está fazendo sério, certo? E do outro lado, não, o branco não foi tão violento assim, na verdade ele estava brincando. Então a visão muda com esse grupo que tem uma tendência ao racismo, tá certo? Então olha só que interessante que isso se manifestou em um experimento, tá? Se manifestou em um experimento. Segura aí que a gente vai dar outros exemplos, tá? Bom, pontuações importantes aqui, olha só, a gente precisa observar que nós estamos falando de uma cultura americana, tá certo? E isso que é importante, a gente lembrar que esses esquemas sociais, eles são construções de dinâmicas da sua cultura. Você vai nascer em alguma cultura, você vai receber um certo tipo de educação, você vai receber um certo tipo de informação social, de formação social, e você vai se moldando
com aquelas informações. Então, os seus esquemas sociais, eles estão preparados para te dar uma ação ou uma reação que vem dessa construção. Então, por exemplo, se na tua construção cultural, lá no seu esqueminha social, tá falando assim, olha, eu aprendi que homem não chora. Quando você vê um cara chorando, você vai estranhar. Talvez você não saiba nem reagir para lidar com essa situação. Agora, se no seu esqueminha social você aprendeu, não, homem chora, homem tem que chorar, é importante, é uma demonstração de sentimento, é uma demonstração de emoção, na verdade é uma emoção sendo exposta. E se está sendo exposta é porque algo é muito pontual ali, algo está na tampa já, né? É algo muito forte, positivo ou negativamente, psicologicamente para ele. Então, olha só, a tua reação, se você tem todo esse conteúdo no seu esquema social sobre cultura dos homens, né, masculina, o que vai acontecer? Quando você vê um cara chorando, você vai agir de forma diferente. Então veja, dentro do seu esquema social tem um monte de valores, tem um monte de opiniões, tem um monte de posicionamentos seus que eles vão ser ativados nas situações. Nessa situação do metrô e nessa situação do embate e enfrentamento dos dois meninos, foi isso que aconteceu. Esses esquemas sociais, eles entraram em ação, certo? Exatamente isso. Então é importante a gente entender essa questão da cultura. E não só da cultura ampla, a gente falando de cultura de países, não, mas da cultura também, a subcultura, ou a cultura familiar, a cultura regional, a cultura de bairro, que às vezes muda de um bairro para o outro, de uma família para outra, geralmente muda. Então, dependendo da cultura da família, dependendo da cultura daquele núcleo ou do indivíduo, né, que às vezes a família tem uma cultura, mas alguns indivíduos especificamente carregam outras características, certo? Então, quer dizer, é importante observar que isso vai dar grupos diferentes de esquemas sociais para aquela pessoa, certo? Isso é muito importante. Bom, vamos lá então. Próximo ponto, nós já falamos sobre a importância da cultura, é observar os diversos esquemas sociais, né? Olha só, esquemas sociais são construções para tudo, né? Você tem construções para reações de briga, de afeto, reações para emoção, reações para sentimentos. Essa relação dos afetos também, ali vai acontecer várias construções de esquemas sociais. E um ponto, se você quiser saber mais sobre afetos, sentimentos, emoções, e entender como a psicologia vê isso, eu vou deixar um card para quando acabar o vídeo, clica aqui, ó, já deixa na outra aba para você ver depois essa playlist sobre a psicologia da afetividade. Tenho certeza que você vai curtir, vou deixar bonitinho aqui, ó, certo? Para você assistir. Então, quer dizer, tudo isso vai contar, tá certo? Para a construção dos esquemas sociais. E os esquemas sociais são vários, tá certo? No vídeo anterior a gente falou como é que esses esquemas sociais são ativados. E aqui a gente deu um exemplo, eles em ação, eles acontecendo em alguma situação, certo? Isso é muito importante. Bom, outro exemplo importante que eu vou dar, porque exemplo é legal para você ir simulando, é o seguinte. Você pega aí a questão do soluço, tá certo? A criança que soluça, né? Existe uma crença, né? Muito forte aqui no Brasil, principalmente no interior, né? Nos interiores aqui, nas regiões que são menos metropolitanas, a crença de que a criança soluçando, você pega um fiapo de alguma coisa vermelha, de fralda, enrola, molha e põe aqui na criança que o soluço para. É uma crença antiga que uma tradição também que eu costumo usar para dar exemplos, tá certo? E aqui é o seguinte, eu vou dar um exemplo interessante para você agora, que é o seguinte, existe uma mãe, duas mães, uma mãe que não tem essa crença porque ela tem uma cultura diferente, veja, essa mãe já tem um esquema social que tem outra visão de mundo nessa situação, que é do soluço da criança, certo? E tem uma outra mãe que ainda carrega essa crença. Ela tem um esquema social que está preparado para lidar com o quê? Com o soluço da criança, com alguns valores diferentes, certo? E vamos lá, a criança soluçou. O que vai acontecer? Cada uma, nesse momento, vai acionar um esquema social da maternidade de como lidar com aquela situação de saúde da criança. Olha só que interessante. Acionou um esquema social. Só que veja, a situação é a mesma. A criança está soluçando. Inclusive, as duas mães podem estar no mesmo local para atender a mesma criança. Vamos supor, uma creche. Tem o bebê lá no berço, soluçou.
Aí as duas tias da creche, educadoras da creche, cada uma é uma dessas, certo? E elas vão lá atender aquele, socorrer aquele soluço da criança. O que vai acontecer? A mãe, sem crença, ela vai lá e muito provavelmente vai pensar em dar um pouquinho de água, um biquinho de água para ajudar aquela criança na respiração melhor e entende que aquilo vai parar sozinho, certo? E tem a outra mãe, tá? A outra mãe já é o seguinte, ela vai caçar a fitinha vermelha, vai caçar um negocinho vermelho, vai fazer o esqueminha, a bolinha, vai molhar, vai colocar, certo? Na testa da criança, tá certo? O que aconteceu aqui? A mesma situação gerou duas ações diferentes das duas mães, das duas pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, cada uma delas, naquele seu esquema social sobre a saúde e o cuidado da criança ali, tem um conteúdo diferente dentro, teve uma construção diferente, certo? Então isso é muito importante. Então quando você vê, por exemplo, na psicologia, a gente fala do sujeito, do indivíduo, que um reage desse jeito nessa situação, o outro reage, é porque a construção que ele teve, o conteúdo que está armazenado na cabeça dele de como lidar, de como se relacionar com aquela situação, é X, o do outro é Y, tá certo? Então isso é importante para você entender sobre a construção dos esquemas sociais e como eles estão dia a dia aqui com a gente. Vou dar um exemplo simples. Aquele estudante que é um estudante que entende que é importante você ter toda a informação, ele chegou até aqui no final do vídeo para entender todas as dinâmicas, todas as pontuações, todos. O estudante que não vai entender muito isso, que não, ele quer só o começo e ele quer resumido, ele não tá a fim de encarar 20 minutos de vídeo, ele já foi, ele não tá mais aqui, entendeu? Então se você veio até aqui, se no seu esquema social você é um estudante que veio até o fim e sabe que precisa de todo conteúdo, deixa um joinha na descrição aí, tá certo? Nos comentários. Mas isso é exatamente os esquemas sociais. Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e vocês estão em mais um vídeo aqui no Bora Mundo. Eu vou responder uma inscrita que fez uma pergunta sobre psicologia social muito importante, tá certo? Então talvez essa seja a sua dúvida também. A pergunta da inscrita foi o seguinte: qual a importância da percepção para a psicologia social, certo? Qual a importância da percepção para a psicologia social, tá? Bom, ela fez essa pergunta em um vídeo sobre percepção social, tá? Vamos lá colocar mais alguns pontos, acrescentar aquele vídeo que é importantíssimo, certo? Primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos, então, o estudo da psicologia social, tá? E eu já vou indicar um livro top teórico para vocês aí, tá? Que é um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, é um calhamaço, mas vale muito a pena. É um livro com 3 autores, tá certo? Eu tenho videoaulas aqui no canal sobre este livro. Tem várias videoaulas e toda vez eu acrescento mais, então fique acompanhando aí, se inscreve para você receber. É um vídeo top, eu indico ele e se você quiser comprar, o link tá aqui na descrição. É um livro de psicologia social do bom, tá certo? Bom, vamos lá. Feito a indicação, estudo da psicologia social. A gente tem o estudo da psicologia social, tá? Existe um ramo da psicologia que vai estudar o quê? Exatamente o quê? Olha só, como a sociedade se manifesta psicologicamente. Tem a psicologia que vai estudar o indivíduo, tá certo? No seu meio, tá? E tem a parte da psicologia que vai estudar os grupos, a sociedade como um todo. E exatamente como a sociedade se manifesta de forma psicológica. Calma que eu vou dar um exemplo lá no final, tá? Então, como ela se manifesta? Porque ela se manifesta de várias formas. A sociedade e o indivíduo vai se manifestar em vários campos. O indivíduo sozinho, o individual, vai se manifestar em vários campos e tem ramos da psicologia que vão estudar esse indivíduo. Tem ramos que vão se focar mais na sociedade, nos grupos sociais, que vai ser exatamente, e nessas relações sociais, que vai ser exatamente a psicologia social, certo? Então, a psicologia social, ela vai observar e vai estudar essas manifestações psicológicas da sociedade, dos seus grupos, das suas entidades sociais, das suas relações, certo? Então ela vai estudar essa psicologia, que vai acabar sendo denominada como uma psicologia social, uma psicologia da sociedade, tá certo? E o que vai acontecer? Vai existir uma percepção ou percepção social, né? É você perceber
essa manifestação psicológica da sociedade, certo? E, inclusive, como é que a própria sociedade se percebe nessa manifestação psicológica. Como é que a própria sociedade percebe os seus grupos nessas manifestações psicológicas. Então, o perceber, ele é importante primeiro, porque ele é a forma como nós entendemos e nos conectamos aos outros, né? Ter essa percepção, perceber. E isso é importante para a psicologia social, por quê? Porque esse mecanismo de percepção é a principal ferramenta para entender, estudar e analisar o pensamento psicológico, os comportamentos da sociedade. Então, é uma ferramenta que não tem como você tirar ela da psicologia, porque é a principal ferramenta da psicologia. E da psicologia social também é a principal ferramenta. Porque o que é a psicologia, né? A psicologia ela vai estudar essa psique humana, os seus comportamentos, os seus pensamentos, né? As suas manifestações. E tudo isso são coisas que vão ter que ser percebidas, né? Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo real. Quando o psicólogo senta e vai analisar uma pessoa, ele está usando o quê? Ele está usando suas percepções. Ele está analisando de forma técnica e percebendo aquilo que as pessoas estão manifestando. E percebendo o quê? O que elas estão manifestando psicologicamente, comportamentalmente, né? Então, a percepção é essa ferramenta de levar e trazer as informações. A percepção social vai fazer o quê? Trazer e levar informações sobre comportamentos e pensamentos psicológicos da sociedade. Entendido? Então, o que vai acontecer aí? Essa percepção ou percepção social, ela é como nós percebemos a sociedade e a sua dinâmica psicológica, certo? Essa percepção social não só faz parte dos teóricos da psicologia, dos teóricos da ciência da psicologia, mas ela faz parte da própria sociedade. Da mesma forma, como eu disse anteriormente, que o psicólogo percebe e assim analisa e constrói os seus estudos, a sociedade também se percebe. Como é que você entende isso? Quando, por exemplo, um grupo fala algo de outro. Como é que os motoristas percebem o grupo de torcedores de futebol de um time no dia do jogo, na frente do estádio, parando a avenida e deixando o trânsito mais lento? Você tem um grande grupo da sociedade, que são os motoristas, que muitos também são torcedores, mas eles não estão naquele momento postos como torcedores, eles estão querendo voltar para casa, cansados, vamos colocar essa situação de hipótese. E como é que eles percebem o outro grupo? Que é um grupo que está ativamente como torcedor, exercendo as dinâmicas como torcedor naquele momento com toda a energia. E atrapalhando o outro grupo. Então, olha só, isso são percepções da sociedade sobre a própria sociedade. Dos grupos da sociedade referente aos grupos dessa própria sociedade. Então, não só o teórico, como a sociedade também trabalha as percepções sociais. Tá certo? Bom, um outro exemplo interessante, prático, eu vou dar do livro Inteligência Emocional, o link vai estar aqui na descrição, tá certo? Aonde lá fala, eu vou desconstruir esse momento e vou dar um exemplo mais claro. Lá fala sobre um motorista que atende bem os seus passageiros quando eles entram no ônibus, ele cumprimenta e tal, e gera uma situação de uma leveza social dentro do ônibus, né? Porque você traz uma descontração, você traz já um engajamento de um bate-papo, você já traz uma educação positiva. Então traz uma série de sentimentos e de emoções importantes e positivas para as relações, tá certo? Outro ponto importante é a ideia do bom atendimento, né? Nós sabemos aí que você vai numa loja, por exemplo, qual é a sua vontade? É de quando você é muito bem atendido, é de voltar naquela loja se for necessário, quando for preciso. O que isso significa? Isso significa
que existe uma dinâmica na sociedade, tá certo? Que é a forma como ela se manifesta. A pessoa, o estudioso ou o estudante vai observar e vai falar, olha como é que é interessante esse sistema de relação. O atendente ou o vendedor, vamos colocar isso como exemplo, atende bem os clientes daquela loja, aquela loja tem uma dinâmica de um bom atendimento, de uma prestação de serviço, isso faz com que os clientes retornem. Então a gente está vendo uma dinâmica social. E como é que você vai entender essa dinâmica social? Você vai perceber, você vai olhar e observar. Essa mecânica de observar e coletar os dados é uma percepção, pode ser uma percepção mecânica, uma percepção emocional, de várias formas cognitivas, mas é uma percepção, é perceber, é você entender e se conectar com aquela informação. Então a percepção social é esse mecanismo, mas agora voltada à sociedade, os seus grupos e as suas relações, não mais ao indivíduo só, certo? Bom, espero que eu tenha mais do que ajudado, acrescentado aquele vídeo para fazer uma extensão respondido a sua pergunta. Agora você pode fazer anotações, se perdeu alguma coisa, vê o vídeo de novo, compartilha aí com o pessoal da tua faculdade, com o pessoal do teu curso, do teu grupo, e fica a minha indicação legítima deste livro aqui. Você vai perceber que ele é um livro muito bom, tá certo? Muito teórico, muito atual. Tamo junto, valeu, obrigado pela pergunta e pela participação. Deixa o seu like, deixa o comentário. Tamo junto, até o próximo vídeo, que tem mais de 100 vídeos aqui de psicologia, hein? E até mais, valeu.